Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje já vamos começar a ficar ansiosos para a temporada de 2025. Saiu o calendário na semana passada, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 19 de maio. O calendário foi divulgado, se eu não me engano, na quarta-feira, né? Já tivemos alguns jogos que foram divulgados ali na segunda, na terça, depois na quarta-feira de noite. Todos os calendários foram divulgados oficialmente e com isso a gente tem, né, um panorama geral aqui, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo, dar uma desmembrada, falar de maneira geral do calendário de 2025 da NFL. Não tem como falar especificamente do calendário de todos os times, porque são muitos times e muitos jogos, mas aqui a gente vai dar uma abrangida geral, vocês já vão entender o que a gente vai falar nesse vídeo. Não esqueçam, né, antes da gente começar, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos, para que a gente possa crescer e chegar em cada vez mais pessoas. Também sigam, né, deem uma passadinha lá no Spotify, Landing Zone BR, e também no Twitter e no Instagram, todos os links na descrição desse vídeo, certo? Vamos começar então, desmembrando o calendário de 2025 da NFL, com os times que têm menos jogos em prime times. Então, Cleveland Browns, New Orleans Saints e Tennessee Titans são os únicos três times que não têm nenhum jogo em prime time. Deixar um asterisco aqui antes de falar dos jogos de prime time, tanto dos times que não têm quanto dos times que têm. Né? Existem modificações que podem ser feitas ao longo da temporada de prime time serem movidos de lugar. Então, talvez algum time que não tenha nenhum jogo possa ter, e times que têm algum jogo possam perder ou até ganhar mais jogos. Né? Primeiro, porque, como eu disse, tem prime times que são movidos e tem jogos que ainda não estão divulgados. Então, por exemplo, os jogos da semana 18 eles ainda não têm um horário definido. Então vão ter times que vão entrar no prime time na semana 18. E aí pode ser que seja algum desses três times ou algum time que vai aparecer no próximo slide. Em relação a esses três times aqui, não tem muito o que falar. Cleveland Browns foi um dos piores times da temporada passada. É um time que a gente não sabe quem vai ser o quarterback. É um time que tem muitas situações. É um time que não é interessante de se ver jogando na temporada de 2025, muito provavelmente. Pode ser que surpreenda, mas a gente não vai ter, por exemplo, a dupla de dois dos principais QBs mais falados nesse processo pré-draft jogando em prime times, que é Shaquille Sanders pelo Cleveland Browns e Ken Ward pelo Tennessee Titans, né? Tennessee Titans é outro time que ficou sem prime times, inclusive também tá a imagem dos dois aí naquele vídeo que eles gravaram, né? No pré-draft, quando era especulado que os dois fossem ser os dois primeiros QBs a saírem, sem saber que o Shaquille Sanders ia cair até a quinta rodada, mas enfim. Não teremos nenhum dos dois em prime time nesse ano, e aí, né, o New Orleans Saints, nem tenho o que falar, é o candidataço a pick 1 do draft de 2026, porque é um time hoje com muitos buracos, é um time que hoje o QB titular é o Tyler Shuck, é um time que hoje tem um grupo de recebedores fraco, um grupo todo fraco, um grupo cheio de buracos, cheio de problemas e, né, não é de interesse nenhum da NFL colocar um time desses no prime time. Em relação ao Tennessee Titans, eu acho que um joguinho pelo menos poderia ter, né? Eu acho que é interessante quando a gente tem um QB pick 1, a gente vê pelo menos ele uma vez no prime time, ver como é que ele se comporta. Claro, o time dele é ruim, o time dele tem problemas, principalmente no grupo de recebedores, mas a gente não vai ver Ken Ward no seu primeiro ano da liga jogando, né, nos grandes palcos da NFL, a não ser que ele leve o time dele aos playoffs, quem sabe, acho difícil que aconteça, mas se acontecer, a gente vai ver. Caso contrário, não teremos então a pick 1 do draft jogando em prime time no seu primeiro ano. Times com mais prime time. Kansas City Chiefs, 7 jogos, não tem o que falar. É o time que tem Patrick Mahomes, tem o principal jogador da liga, o time que tem Travis Kelce, um time que, enfim, tem inúmeras estrelas, tem Chris Jones, é, 3 Super Bowls chegando em finais, né? 3 anos chegando em Super Bowls, melhor dizendo. Venceu 2. Enfim, não tem o que dizer. É o time que merece mais prime times, seja pelo futebol apresentado, seja pelos jogadores que tem, seja pelo histórico recente. Em sexto, Dallas Cowboys. Acho justíssimo também. Não acho o time do Dallas Cowboys ruim, como algumas pessoas acham. Acho que o Dallas Cowboys vai ter um time bem melhor esse ano. O deck deve jogar mais saudável. O time agora tem, além do CeeDee Lamb, tem George Pickens no grupo de recebedores. É um time que tem uma defesa, na minha opinião, sólida, melhor que tinha na temporada passada.
tem um edge 2, já tem um cornerback melhor também. Então acho que é justíssimo, e aqui entra não só a questão do time, mas o Dallas Cowboys é o principal time da NFL em questão de torcida, é o maior time da NFL, né, em torcida. Então assim, a NFL também pensa em números, não vamos ser ingênuos, e vão colocar o principal time, vão colocar, né, fazendo um paralelo com o Brasil, o Flamengo ou o Corinthians dele, em mais jogos de televisão. Natural, então também acho justíssimo aqui o Dallas Cowboys. Philadelphia Eagles com 5 jogos, né? A gente vai entrar na turma que tem 5 jogos, são alguns. Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, um time também de grande torcida, tá? Justíssimo tá aqui. São Francisco 49ers é um time também de grande torcida, um time que deve jogar consideravelmente melhor esse ano se as lesões não atrapalharem. Um time que também traz visibilidade, um time que vai ter jogos teoricamente mais fáceis esse ano, então também acho que faz total sentido o San Francisco 49ers aparecendo, porque é um time que, na minha opinião, vai brigar ali pelo topo da NFC. Detroit Lions, mesma coisa, um time que vai brigar pelo topo da conferência, um time que vai brigar pela divisão, um time que deve ir aos playoffs, um time que vai brigar pela Seed 1, também totalmente merecido esse número de prime times. Washington Commanders, atual finalista da NFC, também um time, né, do Jayden Daniels, um QB que trouxe no seu primeiro ano de liga já muita visibilidade, justíssimo. E fechando os times da NFC com 5 jogos, Atlanta Falcons. Confesso que não entendi particularmente tanto, eu acho que desses times da NFC, para mim, e de todos que eu falei até agora, o único que não merecia esse número todo de prime times. É um time que defensivamente a gente tem as suas dúvidas ainda, será que o pass rush vai melhorar? Ofensivamente, a gente ainda não sabe muito bem o que é o Michael Penix. Então, assim, é um time que eu fico um pouco com o pé atrás de ter esse número de prime times. Talvez seja aquele patinho feio que a gente vai olhar, poxa, de novo Atlanta Falcons no prime time, que nem foi o New York Jets sem o Aaron Rodgers em 2023. Né? Aí, indo para a AFC, vamos ter o Los Angeles Chargers com 5 jogos, justíssimo. Um time que jogou muito bem na temporada passada, um time que deve jogar ainda melhor esse ano, que o Harbaugh está construindo. Tem um QB muito bom, que é o Justin Herbert, né? Um time que também merece esse número de jogos, assim como o Buffalo Bills, atual MVP da temporada de Josh Allen, um time que chegou na final de conferência no passado, também merece com certeza estar com esse número de jogos de prime time. E aqui outro time que eu não concordo tanto, Miami Dolphins, um time que não foi muito bem na temporada passada, um time que tem os seus problemas ali, não sabemos se Tark Hill vai continuar, mas tem estrelas, né? Como eu disse, tem Tark Hill. Se o time se encaixar novamente, Tark Hill continuar jogando bem, o Tua não se machucar tanto, é um time que é legal de ver. Mas sempre tem aquela questão, se for uma temporada parecida com a do ano passado, 5 prime times é pesadinho, mas dá pra ver que a NFL tá confiando que o Miami Dolphins e o Tua vão se recuperar e fazer uma temporada melhor em 2025. Passando para os times com calendários mais fáceis. Como é que é feito esse parâmetro de calendários mais fáceis e calendários mais difíceis? Né? Ele é baseado tanto no recorde que as equipes tiveram na temporada passada, quanto nas casas de apostas. Então, assim, o São Francisco 49ers vai enfrentar, dá um exemplo, né, o Carolina Panthers. Então, como é que tá o Carolina Panthers na temporada, né? Como é que foi o Carolina Panthers na temporada passada em relação ao recorde, né, o número de vitórias, e como eles estão postos nessa temporada? Qual é o over e under do Carolina Panthers? Baseado nisso, né, tem a máquina lá, faz o cálculo total e dá os calendários mais fáceis e os calendários mais difíceis. Os times que ficaram com os calendários mais fáceis: São Francisco 49ers, né, o calendário mais fácil da temporada de 2025, New England Patriots, New Orleans Saints, Atlanta Falcons e Buffalo Bills. Desses times aqui, São Francisco 49ers e Buffalo Bills, dois times que eu vejo nos playoffs. Buffalo Bills, já por tudo que apresentou nos últimos anos e por ter Josh Allen, um time que vem forte pela briga da Seed 1 da NFC. Da AFC, desculpa. E o São Francisco 49ers eu vejo muito nos playoffs, não pensando na temporada passada, porque foi uma temporada complicada e cheia de lesões, mas aliando o talento que o time tem, pensando que na teoria o time vai estar mais saudável, com o calendário que vai ter, é um time que eu vejo nos playoffs, um time que vai brigar pela divisão. Não sei se vai ganhar a divisão, porque o Los Angeles Rams é um time muito forte, mas é um time que, na minha opinião, vai chegar aos playoffs por conta disso. New Orleans Saints, como eu disse, é um dos times mais fracos que temos na NFL, é o time que hoje, nas casas de apostas, é o favorito para ter a pick 1.
Mas em compensação tem um calendário mais frágil. Então isso pro time é bom. Não tem um elenco de topo, mas tem um calendário fácil, o que pode ajudar o time a roubar algumas vitórias, né? O fato de estar na NFC South, então enfrentar o Carolina Panthers, enfrentar o Atlanta Falcons, que não são times de topo, ajuda com certeza nessa classificação, assim como o próprio Atlanta Falcons, né? Que vai enfrentar o New Orleans Saints, que vai enfrentar o Carolina Panthers 2 vezes por temporada. Então são dois times que não têm super elencos, mas que podem acabar ali beliscando alguma coisa. O fato do Atlanta Falcons estar aqui em um dos calendários mais fáceis deixa a gente com aquela coisa assim, bom, né, para mim, o Tampa Bay Buccaneers é o favorito a ganhar a divisão, mas não tem um calendário tão simples assim. E o Atlanta Falcons, por outro lado, tem um calendário mais fácil, um time que, olhando para o draft, deve estar melhor na temporada, talvez tenha resolvido seu problema no pass rush, tem o Bijan Robinson, talvez o Michael Penix no seu segundo ano já esteja um pouco mais afirmado, o grupo de recebedores não é ruim. Então, assim, bom, quem sabe o Atlanta Falcons não vai brigar por esse título de divisão, olhando por essa perspectiva da dificuldade do calendário. Calendários mais difíceis: New York Giants, Cleveland Browns, Philadelphia Eagles, Detroit Lions, Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings. Já começamos aqui com dois times que vão ter os dois calendários mais difíceis, que não são dois super times, né? A gente sabe que principalmente o Brian Daboll entra muito pressionado na temporada e vai ser pressionado tendo um calendário muito difícil. O fato de ter um calendário difícil passa pela divisão, né? Um time que enfrenta duas vezes os Commanders, duas vezes o Philadelphia Eagles, duas vezes o Dallas Cowboys, é um terço do teu calendário pedreira. São cinco jogos, não, 6 jogos muito difíceis de fazer, né? 6 jogos muito difíceis. É uma situação delicada para o New York Giants que pode, a partir da temporada que vem, não contar mais com o Brian Daboll, porque é difícil tu sair de um calendário tão difícil assim, com o Russell Wilson titular, né? Tu ter uma campanha positiva, acho que dificilmente vai acontecer. Cleveland Browns, a mesma situação. Vem numa conferência muito difícil, enfrenta o Pittsburgh Steelers, que é sempre um adversário chato, vai enfrentar o Baltimore Ravens 2 vezes, vai enfrentar o Cincinnati Bengals 2 vezes, então também tá numa divisão muito difícil, um time que também não deve vir aos playoffs, deve terminar com campanha negativa. Detroit Lions, né, vai jogar também numa das divisões mais chatas da NFL. Enfrenta Green Bay Packers, enfrenta Minnesota Vikings, enfrenta muitos adversários da NFC, se eu não me engano, esse ano, nem próprio Philadelphia Eagles, né, muitos adversários difíceis, então também tem um calendário muito chato. O mesmo serve para o Philadelphia Eagles. Divisão difícil, enfrenta quase todos os campeões de divisão, se eu não me engano. O único campeão de divisão que o Philadelphia Eagles não enfrenta é o Houston Texans, então enfrenta todos os outros, né? Vai enfrentar os Chiefs, vai enfrentar os Bills, vai enfrentar, se eu não me engano, enfrenta os Ravens também. Enfim, é um calendário dificílimo, enfrenta o Washington Commanders, que foi o adversário deles no confronto de final de conferência, enfrenta o Los Angeles Rams, enfrenta Green Bay Packers. Então, assim, todos os times que o Philadelphia Eagles pegou nos playoffs em 2024 vai pegar na temporada de 2025. Todos os times que foram campeões de divisão, o Philadelphia Eagles vai enfrentar, com exceção do Houston Texans. E fechando o Minnesota Vikings, né? De novo, tá numa divisão difícil, né? Enfrenta Green Bay Packers, enfrenta Chicago Bears, enfrenta Detroit Lions, né? 6 confrontos ao todo contra times chatos. E também vai enfrentar outros times também difíceis. Eu queria fazer aqui um destaque, porque os próximos slides são dos times com mais milhas e menos milhas percorridas. Então, olhando para os calendários mais fáceis, o São Francisco 49ers, apesar de ter um calendário fácil, ele é o quinto time da NFL com mais milhas percorridas na temporada. Então é um time que vai ter bastante desgaste viajando. Em compensação, o New England Patriots, que é um time que tem um calendário fácil, vai viajar pouco. É o sexto time que menos viaja na temporada. Então os Patriots têm um calendário fácil e viaja pouco. Então é um bom sinal. É um time que está melhor esse ano, que está passando por uma reconstrução, está indo para o seu segundo ano de QB, primeiro ano do Mike Vrabel. Calendário fácil, viaja menos, bom panorama para o New England Patriots pensando na temporada. O New Orleans Saints está no meio da tabela ali, né? 16º aqui. Então são 16 mil milhas percorridas, então tem um calendário fácil, mas
tá ali no meio da tabela, não vai viajar tanto, mas também não vai viajar pouco. O Atlanta Falcons, que é o time que também tem um calendário fácil, viaja bastante, assim como o São Francisco 49ers. O São Francisco 49ers é o quinto time que mais viaja, e o Atlanta Falcons vem logo atrás como o sexto time que mais viaja. Então são dois times com calendários fáceis, mas em compensação viajam bastante. E o Buffalo Bills, que fecha essa lista, além de ter um calendário fácil, viaja pouquíssimo. O Buffalo Bills é o segundo time que menos tem milhas para percorrer na temporada de 2025. Então, dando esse panorama, por quê? Porque é importante a gente olhar além do nível de dificuldade, o quanto os times viajam, porque isso causa bastante desgaste. Então, o Buffalo Bills tem um calendário difícil, um calendário fácil, e viaja pouco. Então, a chance da gente ver o Buffalo Bills como a seed 1, por exemplo, da AFC, claro, olhando só questões estatísticas, olhando só os números, é bem alta. Já o São Francisco 49ers viaja muito, mas tem um calendário mais fácil e isso ajuda. Agora, olhando os calendários mais difíceis, por exemplo, a equipe do New York Giants, que é a equipe que tem um calendário mais difícil da temporada, ela viaja bastante. Na verdade, não viaja tanto assim. Ela tá ali no meio da tabela também. Tá em 15º, é um time que vai viajar um número ok, né? Não é nada de mais nem nada de menos. O Cleveland Browns não viaja tanto. É o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o oitavo time que menos vai viajar. O Detroit Lions é o quarto time que menos vai viajar. Então, o Detroit Lions também não viaja tanto. Tem um calendário difícil, mas em compensação vai viajar pouco. O Philadelphia Eagles é o 11º time que menos viaja, então também, apesar de ter um calendário mais difícil, não vai viajar tanto, o que já ajuda um pouco, tem menos desgaste dentro do avião. E a equipe do Minnesota Vikings vai viajar um pouquinho mais, é o primeiro time fora das 20 mil milhas percorridas. Então ali é o 11º time que mais vai viajar na temporada de 2024. Então isso é um ponto importante para a gente olhar, porque tem times que têm calendários fáceis, mas que viajam muito. Tem times que têm calendários fáceis, mas viajam pouco. E tem times que têm calendários difíceis, mas que viajam bastante. Ou que viajam pouco, como o caso do Detroit Lions. É um time que tem um calendário muito difícil, mas o fato de viajar pouco já ajuda. O Philadelphia Eagles, por exemplo, os últimos 3 jogos do Philadelphia Eagles é Commanders fora, Bills fora e fecha em casa. Ou seja, são viagens curtas, né? Tu viaja para Washington, viaja para Buffalo, depois volta para Philadelphia. É um time que quando tá chegando ali na parte final da temporada, apesar de ter uma sequência de 3 jogos bem difíceis, tu não vai viajar tanto. Então tu pode chegar ali nos playoffs sem aquele desgaste de ter que atravessar o país inteiro dentro de avião. E isso faz sim toda a diferença. Agora, times com menos milhas percorridas, a gente tem Cincinnati Bengals, 8 mil milhas percorridas ao longo da temporada, Buffalo Bills em segundo, Baltimore Ravens em terceiro, Detroit Lions em quarto e Chicago Bears em quinto. E olhando para os times com mais milhas percorridas, temos Los Angeles Chargers, que vem jogar no Brasil, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Jacksonville Jaguars e o São Francisco 49ers, que é o time que tem, no papel, na teoria, o calendário mais fácil da temporada de 2024. Eu queria pegar aqui para fazer a mesma comparação como é que tá o nível dos calendários desses times, né? Porque os Cincinnati Bengals, os Ravens, os Bears não aparecem na lista nem de calendários mais fáceis, nem de calendários mais difíceis. Aí eu queria, mas é que eu não tô aqui com esses dados em mãos, né? Era um levantamento de uma página do Twitter e eu não tô com ela aqui. Mas enfim, então times com mais tempo dentro do avião, times com menos tempo dentro do avião. Vale destacar que os Chargers viajam, né, para o Brasil, então é um time que vai ter que fazer esse deslocamento grande. Os Chiefs também viajam para o Brasil, é fato, mas não estão aqui entre os times com mais milhas percorridas. Separei um jogo de cada semana para a gente falar um pouquinho brevemente, só para finalizar o vídeo, para ele também tá ficando longo demais. Só beber uma água aqui. Na semana 1, nós já vamos ter Ravens e Bills, é jogo de prime time, se eu não me engano, é o Sunday Night Football. Agora não lembro se é o Sunday ou o Monday Night Football, mas é um jogo de prime time. Lamar Jackson e Josh Allen, duelo dos dois últimos MVPs, duelo dos dois favoritos ao MVP na temporada passada, jogaço. Também destacar Chiefs e Chargers, jogo do Brasil, sexta-feira de noite.
Justin Herbert, Patrick Mahomes no Brasil, né? Então deixar esse destaque para semana 1. Semana 2, Philadelphia Eagles jogando em Kansas City, né? O Super Bowl 59, Super Bowl 57, rematch. Então, assim, também foi um jogo da temporada regular de 2023. Então, tivemos esse confronto no Super Bowl 57, vitória do Kansas City Chiefs. Tivemos esse confronto durante a temporada de 2023 lá em Kansas City com vitória do Philadelphia Eagles. Tivemos esse confronto no Super Bowl 59, vitória do Philadelphia Eagles, e agora vamos ter esse confronto na temporada de 2025, na semana 2. Semana 3, Lions jogando em Baltimore contra os Ravens, dois times favoritos ao Super Bowl, dois times favoritos nas suas conferências, jogaço de futebol americano. Na semana 4, o Ravens de novo envolvido, indo viajar até Kansas City para enfrentar os Chiefs. Lamar versus Mahomes, sempre um jogaço de futebol americano. Já foi final de conferência, proporcionaram um jogaço no kickoff da temporada passada. Então, assim, semana 4, se eu não me engano, jogo de prime time também, jogaço pra gente ver. Na semana 5, Rams e 49ers, pra mim, os dois favoritos da NFC Oeste, dois times que devem ser ainda melhores na temporada. Os Rams já jogaram muito bem na temporada passada, fizeram um playoffs muito competitivo, tiveram isso aqui de irem até a final de conferência. E o 49ers, um time que deve jogar consideravelmente melhor em 2025, é um jogaço, um duelo de divisão na semana 5. Na semana 6, de novo, os Chiefs envolvidos, agora contra os Lions. Todos esses jogos dos Chiefs em casa, né? Então, Eagles, Ravens e Lions em casa. Duelo de Seed 1 da temporada passada. Então, os Chiefs foram a Seed 1 da NFC, os Lions foram a Seed 1 da AFC. Na semana 7, Commanders e Cowboys, Jayden Daniels, Dak Prescott, dois ataques muito interessantes. Confronto de Dan Quinn contra sua ex-equipe pela primeira vez. Pela primeira vez não, né? Enfrentaram duas vezes na temporada passada. Mas um jogo bem interessante, um jogo entre dois times que devem brigar pela uma ida aos playoffs. Na semana 8, Commanders e Chargers, eu botei dois finalistas de conferência em 2024. Mas os Chargers, né, desculpa, não foram finalistas de conferência, mas dois times que estiveram nos playoffs de 2024, né? Tanto os Commanders quanto os Chargers. Os Chargers caíram um pouquinho mais cedo, os Commanders chegaram na final, mas confronto entre dois dos melhores jovens QBs da NFL, tanto Jayden Daniels quanto Justin Herbert. Justin Herbert não tão mais novo assim, né, mas ainda é um QB novo. Confronto entre dois dos melhores QBs da liga. Chiefs enfrentam os Bills na semana 9, não tem como deixar esse duelo de fora, simplesmente Mahomes contra Josh Allen. Sempre fazem um bom enfrentamento, seja nos playoffs, seja na temporada regular. Tem aquela historinha que o Allen só consegue vencer o Mahomes na temporada regular. Por enquanto é verdade, não venceu ainda nos playoffs. Vai ter mais um jogo para tentar vencer o Mahomes em temporada regular. Na semana 10, Eagles contra o Green Bay Packers, rematch, né, do duelo divisional de 2024, equipes que se enfrentaram nos playoffs de 2024 também se enfrentaram no jogo do Brasil na semana 1, na temporada de 2024. Os dois jogos terminaram com vitória do Philadelphia Eagles, mas agora vai ser em Green Bay, vai ser na casa dos Packers, vai estar já um friozinho, então um jogo bem legal pra gente ver, se não me engano, um jogo de prime time também. Na semana seguinte, Lions e Eagles. Eagles duas vezes, né? Duas semanas seguidas enfrentando oponentes da NFC Norte contra os Lions lá na Filadélfia, Seed 1 e Seed 2 da temporada de 2024, também jogaço. Também, se eu não me engano, prime time. Vikings contra Packers na semana 12, dois times que devem brigar pela NFC Norte, desculpa, né? Tava lendo aqui. Mas na teoria, Seed 1 e Seed. Não, deixa. Eu ia falar que eram Seed 1 e Seed 2, mas na verdade os Lions foram a Seed 1, né? Então Vikings e Packers, dois times que brigaram e vão brigar pela divisão novamente em 2025, né? Teremos ali confronto entre J.J. McCarthy contra os Packers, se não me engano esse é o primeiro Vikings e Packers da temporada, muita rivalidade, então assim, sempre um jogo muito legal de assistir, e no ano passado já fizeram jogos muito legais de ver. Chiefs e Cowboys na semana 13, é no Thanksgiving, se não me engano esse jogo. Mahomes contra o time da América, Mahomes contra o seu time de coração, que é o Dallas Cowboys. É um jogo também muito legal de ver, um jogo que movimenta muito a torcida, um jogo que movimenta também uma certa rivalidade, um jogo muito interessante
e que vai dar bastante audiência na semana 13. Bengals e Bills na semana 14, Joe Burrow contra Josh Allen, também dois dos melhores quarterbacks da NFL, impossível perder. E já na semana seguinte, Ravens e Bengals, Lamar Jackson e Joe Burrow também jogaço. Então, né, os Bengals enfrentando numa semana Josh Allen, na outra semana Lamar Jackson. Na semana 16, Eagles e Commanders, o rematch da final da NFC de 2024. Achei estranho eles terem deixado esse jogo, o primeiro Eagles e Commanders, lá pra semana 16. Achei que a gente ia ver esse jogo um pouquinho mais cedo. Na semana 17, Eagles e Bills, dois times favoritos ao Super Bowl. Pra mim, hoje, os dois favoritos das suas conferências. Então, pra mim, o Bills é o favorito da AFC e os Eagles o favorito da NFC. E na semana 18 eu ainda botei de novo Commanders e Eagles, vai ser o segundo jogo entre eles em 3 semanas, o rematch, né, 2.0 da final da NFC, podendo, né, quem sabe valer ali o título de divisão. Esse jogo aqui da semana 18 pode valer muita coisa lá na Filadélfia, certo? Esse vídeo já ficou um pouquinho longo demais. Tudo isso para deixar a gente um pouco ansioso. Infelizmente, isso é só em setembro que a gente vai ver muitos jogos bons. Eu gostei bastante, só voltando aqui, de como a NFL montou os prime times desse ano. Me pareceram muitos jogos, claro, né? A gente sabe que eles pensam no melhor, às vezes os times enfrentam lesões inesperadas, coisas que acabam com uma temporada de um time, ainda mais na NFL. Mas eu achei que a NFL distribuiu muito bem os jogos, distribuiu muito bem é, os prime times. E aí eu não tô dizendo se o calendário do teu time ficou difícil ou fácil, tá? Porque eu, por exemplo, achei o calendário do meu time muito ruim. O calendário do Philadelphia Eagles ficou bem ruim, né? O time não tem nenhum jogo back-to-back em casa. Sempre joga fora e viaja, aí joga duas fora e volta. Então eu particularmente não gostei do como ficou a distribuição do calendário dos Eagles, mas eu digo assim, como ficou a distribuição do calendário no geral e principalmente em relação aos prime times, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, só teremos esses jogos para a gente apreciar em novembro. Até lá, a gente vai se preparando para a temporada, analisando os elencos. Daqui a pouco já começam a sair as previsões de cada divisão, sair, né, os QBs que entram pressionados, head coaches que entram pressionados, cada vez mais próximos da temporada. Ainda falta bastante, né? Esse vídeo vai sair recém ali no dia 20 e poucos de maio. Ainda maio, junho, julho, agosto, basicamente 3 meses e uns quebrados, né? Um pouquinho menos de 100 dias para o começo da temporada, ainda falta bastante. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Um abraço, valeu e tchau!